O Salmo 92 fala do justo. Quem é o justo? O justo é aquele que vive a fé na palavra. O justo é aquele que obedece a palavra. O justo é aquele que entrega a sua vida à palavra de Deus. Por essa razão, esse justo, ele é plantado pelo Pai. O Senhor Jesus, em certa ocasião, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, o justo, ele não é arrancado. Aconteça o que acontecer, o justo é plantado pelo Pai e ele permanecerá até o fim, porque ele foi plantado através do Espírito Santo. Diz assim no Salmo 92, versículo 12: o justo florescerá como a palmeira. A palmeira é forte, e a palmeira, ainda que ela seja amarrada, ela cresce verticalmente. Ainda que ela seja amarrada, e pelo fato dela ser forte, ela suporta as forças da natureza, mas ela suporta como? Se mantendo de pé. Vem o vento, vem a tempestade, vem a tormenta, mas ela suporta, ela é forte, e ela se mantém de pé. Então o justo, que dá condições para que seja plantado pelo Pai, através do Espírito Santo, ele florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. O cedro, nos primeiros 3 anos, ele cresce apenas 5 centímetros para cima, mas as suas raízes, mais ou menos 1,5 metro para baixo. Ou seja, são raízes que são fortes, são raízes que são firmes, e o justo é assim, porque o justo, ele se encontra apoiado na palavra da vida, na palavra de Deus. Então o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor, esses que não serão arrancados, estão plantados. E nós temos visto isso. Nós temos visto isso, porque por causa do trabalho, em determinados momentos estamos em um lugar, em outros momentos em outro lugar, e normalmente a gente sempre encontra alguém que nós conhecemos há 20 anos, há 30 anos, há mais de 30 anos, pessoas que no decorrer dessa caminhada tiveram as suas lutas e ainda têm, tiveram as suas dificuldades e ainda têm, mas pessoas que permanecem, porque foram plantadas, já passaram pelos piores momentos que se possa imaginar, mas não apenas passaram pelos piores momentos que se possa imaginar, estão prontas para passar por momentos piores, mais difíceis, mas da mesma forma que estão prontas
estão definidas também. Definidas. Como se falassem assim: daqui não saio e daqui ninguém me tira. E não é musiquinha de carnaval, não. Não é, não. É bíblico. O Senhor Jesus, com um discurso duro, uma palavra dura. A Bíblia diz que alguns que se consideravam discípulos se escandalizaram, ficaram escandalizados e foram embora. E quantas coisas que não acontecem também no dia a dia, para que aquele que se diz cristão venha se escandalizar. De repente, você olha para uma pessoa que até deveria ser um exemplo de fé, um exemplo de homem de Deus, ou um exemplo de mulher de Deus, mas é uma pessoa que de repente cai, de repente retrocede, e para muitos, isso tem sido mais do que o suficiente para que venham se escandalizar. Mas na época do Senhor Jesus, por causa de um discurso duro, alguns se escandalizaram. E o Senhor Jesus perguntou: vem cá, e vocês? Vocês vão ou vocês ficam? E Pedro, que não tinha estudo, Pedro, que não tinha nenhum diploma, Pedro, que não tinha nenhuma escolaridade, mas tinha a inteligência do alto, a sabedoria de Deus, ele disse assim: iremos para quem? É o Senhor que tem a palavra da vida, é o Senhor que tem a vida eterna. Então, são pessoas assim, que estão plantadas na casa do Senhor, plantadas. No ano passado, eu conheci um senhor de 80 anos, ano passado, cabeça branquinha, o apelido dele é Capitão. Puxa vida, como eu gostava de conversar com ele, porque toda sexta-feira, ele chegava 1 hora antes, eu puxava a mesa, puxava a cadeira e a gente conversava, só sobre a palavra de Deus. Aí ele falava assim: bispo, eu tenho muitos anos na igreja, e de vez em quando alguém sai, quando alguém desanima, quando alguém nega a fé, e vem falar comigo para que eu venha sair também, eu digo: não, daqui eu não saio, eu vou morrer aqui, porque daqui eu morro e vou direto para o céu. Ou seja, pessoas definidas, estão plantadas na casa do Senhor, conforme diz a Bíblia, estão plantadas através do Espírito que há dentro delas. Então essas pessoas, elas nos ajudam a ganhar almas, nos ajudam a levar a palavra de Deus para os demais, mesmo que tenham uma deficiência, uma dificuldade no falar, mesmo que sejam até limitadas no falar, mas o testemunho fala mais do que muitas palavras. É a pessoa plantada. Me desculpa perguntar isso, mas o senhor está plantado? A senhora está plantada? A senhora está definida? Definido? Ou de repente qualquer coisa é motivo para se desviar? Pense nisso. Então, aqueles que estão plantados, os que estão plantados na casa do Senhor, e sinceramente, eu creio que não são muitos, não são muitos. O Senhor Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos.
Então, na minha ótica, na minha fé, os que estão plantados são os poucos que são escolhidos. Mas não foram escolhidos por Deus, porque se fosse por escolha de Deus, aí seria injustiça. Predestinação, esse sim, esse não, aquela sim, aquela não, não. Se fizeram escolhidos, foram chamados, mas em determinado momento, a palavra entrou neles, e quando a palavra entrou, se fizeram escolhidos. Em determinado momento, da mesma forma que a palavra entrou, se entregaram para a palavra. O Espírito Santo foi derramado. Nesse momento, foram plantados. Então são poucos. Esses poucos florescerão nos átrios do nosso Deus. Átrio quer dizer santuário. Átrio quer dizer sala principal. Então, preste atenção, os que em vida estão plantados na casa do Senhor, e a igreja é a casa do Senhor. Os que em vida estão plantados na casa do Senhor, esses depois da morte florescerão nos átrios. É assim. Nós temos falado a respeito de várias mentiras, várias. A mentira principal que temos falado: todos são filhos de Deus. Outra mentira: ouça a voz do seu coração, faça o que o seu coração disser. Outra mentira: todos os caminhos levam a Deus. Existe uma outra mentira também, as pessoas que falam assim: não, mas Deus é bom, Deus é amor, no final de tudo Ele abre as portas e todo mundo entra. Não é assim não, não é assim não, pessoal. O reino dos céus, ou melhor, o reino de Deus, que é aqui na terra, já é um reino de disciplina. O reino de Deus, que é aqui na terra, já é um reino de disciplina. Imagine o reino dos céus. Então, os que vão entrar, os que vão florescer nos átrios, são aqueles que em vida estiveram plantados na casa do Senhor. Vocês estão vendo a importância do Espírito Santo? O Senhor pode ser uma pessoa muito bacana, muito legal, pode ser uma pessoa que gosta da igreja, mas se não houver o Espírito Santo, então o Senhor não será plantado. O seu prazo na casa do Senhor será um prazo limitado, terá um tempo de validade. Mas só quem é plantado na casa do Senhor florescerá nos átrios de Deus. Bom, se está plantado, vai até o fim. Se chegou com 15 anos e o Senhor não veio ainda, vai chegar aos 60, vai entrar para o Caleb, vai chegar aos 70, 80, até o Senhor Jesus voltar, ou até o momento de partir, porque se Ele não voltar antes, todos nós iremos o quê? Não ouvir, partir. Mas na velhice, ainda que chegue a velhice, a Bíblia diz: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos, ou seja, terão vigor, muita vida. Viçosos, pessoa que tem vigor,
a pessoa que tem muita vida, serão viçosos e vigorosos, robustos, fortes, firmes na velhice. Por quê? Porque estão plantados através do Espírito Santo. Aí diz, para que motivo? Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Então veja que o Espírito Santo não é uma alternativa, não é uma opção, não é algo que nós podemos dizer, não, eu quero ou eu não quero. Não, o Espírito Santo é necessário, porque só através dele é que nós somos plantados pelo Pai, e teremos condições, independente de tudo que você possa imaginar, teremos condições de permanecer e permanecer até o fim. Quanto tempo o nosso Senhor vai voltar? Em quanto tempo? Não sabemos. Digamos que sejam aí em 10 anos, é muito tempo, mas digamos que sejam aí, faltam 10 anos, para que venhamos permanecer firmes, até a volta do Senhor, só através do Espírito Santo. Só através do Espírito Santo, porque Ele nos dá condições de permanecermos, de perseverarmos até o fim e termos a nossa salvação. Amém, pessoal?